Segundo Coríntios, capítulo 7, é o nosso texto. Continuamos lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta, porque a primeira nós já lemos toda, e agora chegamos no capítulo 7, cujo tema é da agonia à alegria. Parece que a vida cristã é mesmo essa montanha-russa, onde às vezes estamos no fundo do vale, e em seguida Deus nos ergue ao topo do monte, e o apóstolo Paulo, numa transparência notável, numa generosidade enorme de compartilhar com os seus leitores a sua vida íntima, a sua vida particular, compartilha ele próprio esses altos e baixos do andar com Deus. Vamos considerar então versinho a versinho o capítulo 7. No versículo 1, você encontra um apelo à santidade. Paulo diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Temos muitas promessas. Só na Bíblia Sagrada há mais de 7.500 promessas feitas por Deus a nós. Mas para que estas promessas se cumpram, o que é necessário? Santidade. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida através do rio Jordão, que se secaria diante dos seus pés, Josué reuniu todo o grupo e disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa passagem chama muito a minha atenção, porque se eu quisesse que Deus fizesse maravilhas na minha vida, eu não ia querer que Ele fizesse amanhã, eu ia querer que Ele fizesse hoje. Mas Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus só vai poder fazer maravilhas no nosso meio se primeiro a gente se santificar. Deus não ia fazer maravilhas naquele dia, porque naquele dia o povo não se santificara ainda. Então muitas vezes nós somos ladrões das nossas próprias vitórias, está faltando santidade. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade. Aperfeiçoar na Bíblia significa amadurecer. Então é crescer em santidade, é crescer no temor a Deus. Olha o que Paulo diz aqui: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa frase é do pastor Arival Dias Casemiro, pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Ele diz: o temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. Parece que a nossa geração perdeu o temor a Deus. E temor significa respeito, reverência. É chocante a maneira como hoje os evangélicos se comportam. Eles não têm nenhuma dificuldade em se prostituir, em beber, em jogar, em fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, e no domingo está lá no culto, levantando as mãos, fechando os olhos. É chocante ver pastores que estão num púlpito pregando a palavra do Senhor e vivendo uma vida de pecado e de imoralidade. Perdeu-se o temor de Deus. E isso é algo muito sério, porque a Bíblia diz: com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear,
isso ele também ceifará. Igreja, recuperemos o santo temor a Deus. Temor e amor não se excluem, se complementam, quando este temor significa reverência, respeito, diante daquele que é Ele mesmo a fonte de toda a santidade. Dava para a gente ficar aqui 1 hora pregando um sermão só no versinho 1. Vejam que dificuldade. Temos mais 16 versos para considerar. Então vamos em frente. Leia agora o verso 2 e o verso 3, amado. Paulo vai mandar aí um abraço para os leitores originais dessa carta. Ele diz: recebei-nos em vossos corações. A ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para vos condenar, pois já tenho declarado que estais em nossos corações, para juntos morrermos e juntos vivermos. Você sabe que Paulo tinha necessitado puxar a orelha dos coríntios. E isso havia trazido alguma dificuldade, porque tem crente que aceita correção, mas tem crente que não aceita. Então Paulo, ao mesmo tempo em que ele brigava, depois ele dizia: olha, eu falo isso para o bem de vocês. E aí Paulo diz: recebei-nos em vossos corações. Por que vocês estão bravos comigo? Não fizemos injustiça a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Na verdade, vocês estão em nossos corações para juntos morrermos e juntos vivermos. É muito bonito esse carinho do apóstolo com aqueles seus filhos na fé. Agora, os versos 4 e 7 falam da alegria que Paulo sentiu quando recebeu as boas notícias lá da igreja de Corinto. Você conhece a história? Vamos recordar? Paulo ficou 3 anos em Corinto, plantou uma igreja, seguiu adiante. Recebeu notícias de que aquela igreja não estava se comportando bem. Escreveu uma carta, que está na Bíblia, 1 Coríntios. Recebeu mais notícia de que a igreja não estava se comportando bem. Foi lá pessoalmente, foi maltratado. Teve um membro lá da igreja que desrespeitou ele e o povo ficou quieto. Paulo saiu de lá arrasado, escreveu outra carta. Essa carta não ficou registrada, mas sem dúvida foi uma carta dura. E aí Tito foi a Corinto e trouxe boas notícias. Olha, Paulo, o povo lá se arrependeu, se quebrantou, e então essa notícia trouxe alegria ao coração de Paulo. É disso que ele vai falar agora nos versos 4 ao verso 7. Grande é a minha franqueza para convosco, verso 4, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Se você lembrar o que a gente estudou no capítulo 2, Paulo escreveu que ele estava lá em Troade, e que tinha se aberto uma porta, e ele estava evangelizando, mas ele não teve paz, porque ele estava preocupado com os irmãos de Corinto. Então ele viajou de Troade até a Macedônia para encontrar com Tito, para que Tito desse notícias lá da igreja. Quando ele chegou na Macedônia, ele não conseguia conter a ansiedade. Ele fala: em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Versículo 6, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Pega uma caneta, um lápis, sublinha essas palavras: Deus que consola os abatidos. Esse é o nosso Deus. É o Deus de Paulo,
é o Deus dos heróis da fé. Deus que consola os abatidos. Ele não nos deixa sem socorro, sem conforto, sem amparo. Ele é fiel. Deus que consola os abatidos. Nos consolou, diz Paulo, como? Com a vinda de Tito. A hora que Tito chegou e deu a boa notícia, aí saiu aquele peso. Sabe quando cai um fardo de cima dos seus ombros e você fica realmente restaurado, restabelecido? Aí ele diz, olha, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia às vossas saudades, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Tito chegou na Macedônia com boas notícias. Paulo, o povo lá de Corinto está arrependido. Eles abriram os olhos, como a gente diz hoje, caiu a ficha. Eles estão muito envergonhados, porque você saiu daqui maltratado, porque teve um irmão que desrespeitou você e ninguém defendeu você. Então Tito falou sobre tudo isso, as saudades, o pranto, o zelo. E aí isso acalmou o coração de Paulo, que na verdade era o que ele queria a paz com os seus irmãos, ele não queria prejudicar ninguém. E aí isso me faz lembrar Provérbios 25, 25, é um versinho lá do Velho Testamento que diz, quer ler junto comigo? Está aqui na frente. Como água fresca para o homem sedento, tais são as boas novas de terra remota. Isso aconteceu com Paulo. De uma terra distante, chegaram boas notícias. E isso é como água fresca para um homem sedento. Cumpriu-se na vida de Paulo. Não sei se tem se cumprido na sua vida, em algum instante da sua jornada. Mas Deus consola os abatidos. Vamos então falar de abatimento. Vamos falar de tristeza. Você sabia que tristeza não é tudo igual? Nos próximos versos, os versos 8 e 9 e 10, Paulo nos dá uma aula sobre a tristeza. E ele ensina que existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Olha só, vamos lá, versículos 8, 9 e 10. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, porque eu vejo que aquela carta vos contristou, vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Mas agora folgo, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe quando um pai descobre que um filho fez uma coisa errada, e chama o filho, fala com o filho baixa a cabeça, as lágrimas descem e o filho se entristece? O pai gosta ou não gosta? Gosta muito. Gosta muito. Não de que o filho esteja sofrendo, mas porque é arrependimento. É uma tristeza santa. É uma tristeza boa. Irmãos, nem toda tristeza é ruim. A gente é que classifica as emoções em emoções positivas e emoções negativas. Isso não existe. Emoção é emoção. E quando a emoção certa aparece no momento certo, isso é de Deus e é saudável. Jesus se entristeceu várias vezes. O que é que diz o menor versinho da Bíblia? Jesus chorou.
E graças a Deus que ele chorou, porque significa que a gente pode chorar também. Mas tristeza não é tudo igual. Paulo vai dizer que tem uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo, não é? A tristeza de Deus opera arrependimento para a salvação que não traz pesar. E a tristeza do mundo opera a morte. Vamos tentar estabelecer algumas diferenças entre a tristeza que é de Deus e a tristeza que não é, porque às vezes tem tristeza que não é de Deus querendo se agarrar na gente, igual carrapato. E a gente tem que arrancar. Eu poderia começar falando sobre a tristeza normal e a tristeza doentia. Tristeza normal é aquilo que é a reação natural diante de uma situação. Mas tem uma tristeza que é enfermidade. A gente chama de depressão. Então a depressão não é uma tristeza normal. Depressão é uma doença. E aí tem que procurar o psiquiatra, tem que procurar o psicólogo, tem que fazer tratamento, tem que se curar. A gente não pode julgar, apontar o dedo para uma pessoa que tem depressão, porque é uma enfermidade que qualquer um de nós pode passar, e eu sei que muitos aqui que me ouvem essa noite já passaram. Então compreendem quando uma pessoa está com depressão. Mas não é disso que eu vou falar, não vou falar de depressão. Vou falar da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. Vamos lá. Tristeza segundo Deus é arrependimento. Tristeza segundo o mundo é remorso. Qual é a diferença de arrependimento para remorso? Mudança, transformação. Pedro se arrependeu por ter negado Jesus 3 vezes. Chorou, não negou mais, mudou, se arrependeu. Judas sentiu remorso por ter traído Cristo por 30 moedas de prata. Procurou uma árvore, se enforcou. A Bíblia diz que ele caiu, as suas entranhas se derramaram. Qual a diferença de Judas para Pedro? Os dois ficaram tristes, mas Judas continuou no caminho do erro. Enquanto que Pedro se humilhou, se quebrantou e se voltou para Jesus. Arrependimento não é só ficar triste. Sabe aquela pessoa que chora, que lamenta e depois faz tudo de novo, tudo igual? Às vezes é apenas remorso. É tristeza do mundo, não é tristeza de Deus. Segundo, tristeza segundo Deus é obra do Espírito Santo. Tristeza segundo o mundo é obra do diabo. Tem horas que Deus quer que você fique triste, porque Ele quer, como um bom pai, que você reconheça o erro e mude de vida. Se dependesse do diabo, você ficava triste o tempo todo. E às vezes ele quer roubar a sua alegria, a sua paz. E ele fica sussurrando no seu ouvido, esse negócio de Deus, de Jesus. E ele fica querendo roubar a sua alegria, e às vezes a gente deixa. O povo de Israel, lá no Egito, deixou o diabo roubar a alegria deles. Deus dava pão do céu. Eles queriam croissant. Deus mandava as codornizes. Eles queriam carne vermelha. A água brotava da rocha. Eles queriam Coca-Cola, irmãos. Reclamavam o tempo todo. O diabo roubou a alegria. Eles começaram a murmurar. Cuidado com isso. Cuidado com a tristeza que vem do diabo. Paulo diz também que a tristeza segundo Deus opera a salvação. A tristeza segundo o mundo opera a morte. Então não tenha medo da tristeza, se a tristeza levar você para perto de Deus. Mas se a tristeza leva você para perto do desespero, da murmuração, da autodestruição, do isolamento, cuidado, essa tristeza não é de Deus. Nem toda tristeza é igual. E a gente tem que aprender com isso. Aí nos versículos 11 e 12, Paulo se alegra
com a atitude dos coríntios. Vamos ler. Pois vede, quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o serdes contristados segundo Deus. Olha que coisa boa, eu mandei a carta para vocês, e eu reconheço que foi uma carta dura, vocês ficaram tristes, mas olha como foi bom vocês ficarem tristes segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando aquela carta chegou, e a gente não tem a carta na Bíblia, tá? Essa cartinha se perdeu. Quando a carta chegou e Paulo disse, olha, eu fiquei muito triste pela maneira como vocês me trataram aí da última vez, o povo se mobilizou. O povo se mobilizou. E aí Paulo fala, não é? Que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que o bicho pegou para aquele membro da igreja que tinha ofendido Paulo. A impressão que dá aqui é essa, não é? Os irmãos se juntaram e deram uma prensa no homem. Olha, você não podia ter feito o que você fez com o nosso apóstolo, com o fundador da nossa igreja, com aquele que nos ganhou para Cristo. E aí Paulo diz, com isso vocês mostraram que vocês estavam inocentes nesse negócio, que era ele, não eram vocês. Sabem, irmãos, às vezes numa igreja, tem um membro que ofende o pastor. Às vezes tem isso. E é um irmão bacana, mas teve um momento de fraqueza e ele ofende o pastor. Também tem igreja que tem membro que não é convertido. Graças a Deus, as duas igrejas que o Senhor me colocou para pastorear, a igreja de Paú e a igreja de Mata da Praia, só bênção, né, querida? Só bênção. Mas a gente ouve falar de outros pastores por aí, que às vezes são afrontados. Não é, pastor Everaldo? A gente ouve falar por aí sobre isso. E aí os outros irmãos, ao invés de defender o pastor, ficam em silêncio. Qual é a impressão que fica para o pastor? É que todo mundo está contra ele. Essa foi a impressão do Paulo. Mas quando Tito disse, Paulo, a hora que o pessoal leu lá a sua carta, eles ficaram muito bravos e eles ralharam com aquele irmão que te tratou mal. Aí Paulo disse, vocês mostraram estar inocentes nesse negócio, não eram vocês, era ele. Mas vocês tinham que se posicionar. Na verdade, os crentes tinham que ter feito isso lá quando Paulo foi desrespeitado. Mas lá eles ficaram calados. Antes tarde do que nunca. Em algum momento, eles saíram em defesa do apóstolo. Versículo 12. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu. Não foi nem por causa daquele que me ofendeu, nem por minha causa que fui ofendido. Mas para que fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Era isso que eu queria, diz Paulo. Eu sei que vocês me amam, mas vocês precisavam mostrar isso. E isso, amados, é o que se espera que uma igreja faça com relação aos seus líderes fiéis. Falando muito claramente aos irmãos, não é todo pastor que merece ser defendido pela igreja, não. Porque às vezes o pastor está errado. Mas quando é um pastor que está certo, e ele é afrontado, a igreja precisa defender o seu pastor. E era isso que Paulo esperava que os crentes de Corinto tivessem feito com ele, e eles não fizeram. Aí Paulo diz, eu mandei aquela carta para vocês, não foi por causa daquele abençoadinho, nem por minha causa. Foi por causa de vocês. Porque eu queria que vocês assumissem uma posição. Glória a Deus que vocês assumiram. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquela atitude dos coríntios deixou Paulo muito alegre. Para terminar, Paulo se alegra com o testemunho dos coríntios. Versículos 13 a 16. Por isso temos sido consolados.
E em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria do Tito. Lembra, foi o Tito que esteve lá na igreja e trouxe notícia boa para o Paulo. Porque o espírito dele tem sido recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito se achou verdadeiro. Paulo tinha falado bem dos irmãos de Corinto, e Tito voltou de lá dizendo: olha, Paulo, você disse que eles eram legais, e eles são mesmo. Aí o Paulo ficou feliz com isso, né? Qual é o pai que não fica todo inchado quando alguém fala bem do filho? Esse era o sentimento de Paulo com os coríntios. E o seu entranhável afeto para convosco, o amor, o afeto de Tito para convosco, é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Então Paulo ficou feliz que o Tito ficou bem impressionado com o comportamento dos irmãos. E como é bom quando um pastor pode se encher todo e dizer: são as minhas ovelhas. Eu acho que Paulo estava assim, né? São as minhas ovelhas, e eu falei bem de vocês para Tito e não queimei a língua. A alegria de Paulo. Quando compartilhar um testemunho com os irmãos, quando eu fui para o seminário, eu era membro lá da Igreja Batista de Paú, em Vila Velha, e depois me tornei pastor da igreja. E quando eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos, outros jovens da igreja foram também. E teve um jovem da igreja, que foi o mesmo seminário que eu fui, e quando eu assumi o ministério, ele também assumiu um ministério numa igreja, no interior do Espírito Santo. Só que ele não estava vivendo corretamente. Um jovem pastor, comunicativo, inteligente, promissor, mas ele não estava vivendo corretamente. Ao mesmo tempo em que ele pastoreava aquela igreja, ele mantinha relacionamentos homossexuais com jovens da cidade. E a certa altura aquele segredo foi descoberto e ele foi exonerado. Mas ao invés de se quebrantar, de se arrepender, ele ficou revoltado, amargurado. E ele foi embora, abandonou o ministério, não quis mais ser pastor, e ele foi para São Paulo, e ali em São Paulo ele se entregou ao pecado. Virou as costas para Deus. Ele estava revoltado com o que tinha acontecido com ele lá naquela igreja. Ele viveu alguns anos assim, lá em São Paulo. Começou a se sentir mal, foi ao médico, foram feitos os exames, e o médico disse para ele: você está com AIDS. Nos anos 80, ouvir isso da boca de um médico, você se lembra, era a mesma coisa que receber uma sentença de morte. E o médico disse para ele: volta para a tua casa, volta para a tua família, vai morrer em casa. E ele foi. Voltou lá para Paú, voltou lá para a casa da mãe dele. E quando a igreja soube disso, a igreja expressou por ele um enorme carinho. Eu me lembro dos jovens da igreja. Os jovens da igreja iam lá na casa dele. E às vezes ele estava muito debilitado por causa da doença. Os jovens da igreja davam comida na boca dele, davam banho nele, trocavam a roupa dele, limpavam ele, sem medo de se contaminar, sem preconceito, sem orgulho, só amor, só amor. Aquele rapaz se quebrantou, pediu reconciliação,
voltou para a igreja, fez as pazes com aquela igreja. Foi muito bonito também, a igreja foi lá em Paú, na casa dele, fazer as pazes, abraçá-lo. Foi muito bonito também. Mas não teve jeito. Ele veio a falecer. E quando ele faleceu, a mãe dele, uma irmã muito querida, muito preciosa, a mãe dele me disse: pastor, essa doença que ele teve, é uma doença assim complicada, né? Então, pastor, não precisa levar o corpo para a igreja, não. Eu falei: não, irmã. Ele era membro da igreja, ele se reconciliou com Cristo. Nós vamos levar o corpo para a igreja, vamos fazer um culto. Ah, pastor, então tá bom. Então, faz com o caixão fechado, né? Não, irmã. Caixão aberto, normal. E nós levamos o corpo para a igreja, fizemos um culto em ação de graças. E a igreja toda ali louvando a Deus pela vida dele, aqueles jovens que tinham cuidado dele, abraçado ele até o último suspiro, a igreja toda ali dando força para aquela irmã. Ninguém ficou com preconceito, ninguém ficou com medo, ninguém ficou lembrando do passado. E isso trouxe muito conforto à nossa alma. E quando chegou no domingo, teve o enterro, né? Quando chegou no domingo, eu disse o que todo pastor gostaria de dizer à sua igreja. Eu olhei nos olhos dos irmãos e falei: meus irmãos, eu tenho orgulho de ser pastor de vocês. Sabem, queridos, assim, o sonho da nossa alma, o desejo do nosso coração, é que a gente possa ser uma igreja e possa ser um crente, que Jesus fale assim: eu fico feliz de ser o seu Salvador, de ser o seu Senhor, de ser o seu bom pastor. Esse é um rebanho que alegra o meu coração. Essa é uma ovelha que alegra o meu coração. Nem sempre a gente consegue. Somos pecadores. E às vezes temos maus momentos como indivíduos e como grupo. Mas devemos sempre procurar ser uma igreja que coloque um sorriso no rosto de Deus, assim como aquela igreja colocou um sorriso no rosto de Paulo. Amém?